Olá, meus amigos, boa noite. Estamos todos bem? Boa noite, Cristina, querida. Nosso tema da noite é sono e sonhos. E nós iremos hoje seguir uma rotina um pouquinho diferenciada daquela que nós temos seguido. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo, né? Vamos fazer a nossa oração para a nossa conversa da noite, especialmente nesse horário em que nós estaríamos reunidos em nossa casa, no momento de palestra pública. Boa noite, Andréia. Boa noite, Lucimar, minha amiga. Vamos orar. Jesus, Mestre amado e querido, agradecemos, Senhor, por estes momentos, pela oportunidade bendita e renovada do estudo da Tua doutrina, nesses momentos de recolhimento e de isolamento físico, em que temos, Senhor, buscado otimizar o nosso tempo. A espiritualidade amiga de nossa casa, que certamente nos dá o suporte necessário neste trabalho, a eles a nossa gratidão. Fique, Jesus, com os lares que neste momento passa pelas provações e pelas privações, do desemprego, da falta de alimento, da falta de esperança, que possamos, Senhor, vibrar positivamente pelo nosso país e pelo nosso planeta. Obrigado, Jesus. Fique em nossos corações. Que assim seja. Amigos, a temática do sono e dos sonhos geralmente desperta muitas curiosidades em todos nós, né? E aí a gente já começa a sinalizar a relevância da gente compreender. Deixa eu só desativar um áudio aqui. A relevância da gente compreender onde que essa temática está localizada nas nossas obras de referência. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, eu estou estudando uma temática, ela está devidamente estabelecida em qual obra ou em quais obras, principalmente as obras básicas. E a gente já ressalta que a base da compreensão do estudo da emancipação da alma está no Livro dos Espíritos, lá a partir do artigo 400, 401 em diante, do capítulo 8, que trata da emancipação da alma. Ok? Então, neste capítulo, embora não seja a reflexão da noite, nós temos, né, os exemplos do sono, dos sonhos, que esse sim é o tema dessa noite. Nós temos as visões espíritas, sonambulismo, dupla vista, enfim, uma série de espécies e formas de emancipação da alma em que a gente vai poder se deliciar lá. Apenas mandando um abraço para os amigos que estão online, né? Elane, Washington, Maritza, Dadá, beijo Dadá, Lu, Ângela, Andréia, Adriana Macabu, enfim. Então, amigos, como nós falamos naquela reflexão que tivemos aqui
sobre a emancipação sobre o poder da oração, né? E falamos sobre o poder da oração, compreendendo a necessidade de nós estarmos conectados ao plano maior, a um plano mais alto, mergulhados nos fluidos, enfim. Depois nós conversamos um pouco também sobre a questão do processo obsessivo e falamos desse contato com os obsessores, né, com o mundo espiritual, e falamos um pouquinho lá sobre o fenômeno da emancipação da alma. Então, apenas recapitulando, tá? O que se entende, né? Aí é uma interpretação gramatical mesmo de emancipação da alma. É o momento em que a alma se desprende, certo? Numa abordagem até de cunho filosófica, a gente poderia dizer sobre a ótica espírita, não é sobre a ótica biológica, nem sobre a ótica científica. Sobre a ótica... Boa noite, Edinaí, querida. Sobre a ótica filosófica, a gente pode dizer, nós espíritas, que o sono é um ensaio para a morte. O sono é um ensaio para a morte. Por quê? Porque no momento do sono, nós estamos com o nosso corpo físico devidamente, relativamente, desprendido do elemento espiritual. Ok? Daí a expressão de fulano, quando está morto, a gente fala, parece que está dormindo. Né? Ou vice-versa, fulano, quando está dormindo, parece que está morto. Esse ensaio para a morte que os espíritos dizem é exatamente esse momento em que a gente, por isso que os espíritos falam que a gente morre toda noite, né? Que é uma aproximação mais real que nós temos, encarnados, com o estado espiritual, da vivência espiritual. Tá bom? Carlinha, querida, grande abraço. E aí, a gente precisa sempre deixar muito claro a diferença entre sono e sonho, assim como a diferença de morte e desencarnação. Por que há diferença? Porque quando eu falo de morte, eu estou falando do componente biológico, do componente físico, né? Então, o aspecto material de desfalecimento do corpo. Quando eu falo em sono, eu estou falando também do aspecto biológico. Eu estou falando do aspecto físico, né, de provisório desfalecimento do corpo. Então, o sono está para o corpo, assim como a morte. São fenômenos físicos, tá? De ordem biológica. No sono, então, é o estado de torpor, é um estado de despreendimento, de provisório desligamento do meu aparelho físico, da minha matéria. Ok? E aí os companheiros quiserem fazer alguns apontamentos, questionamentos, dúvidas que a gente puder responder, é só colocar aqui. Se eu não souber responder, tem muita gente boa aí. Carla, Edinaí, Adaísa, muita gente boa para responder aí. Então, quando nós falamos de sono, nós estamos falando do aspecto Maritza. Quando a gente fala de sono, a gente está falando do aspecto físico. O corpo está desprendido, está desligado, está provisoriamente desfalecido. Quando nós falamos de sonho, nós estamos falando do aspecto espiritual, como nós falamos de desencarnação. Então a morte está para o sono, assim como a desencarnação está para o sonho. O que é a desencarnação? É o momento em que o espírito desencarna, sai da carne, se expurga da carne. Por isso que muitos morrem, mas não desencarnam. Mas todos aqueles que desencarnam precisam morrer, né? Então, se a desencarnação possui esse aspecto físico de despreendimento do corpo, no sonho nós temos exatamente o aspecto espiritual, em que significa
a recordação da vivência espiritual no momento do sono. Dessa forma, buscando ser bem metodológicos, o sono ele é o provisório desligamento ou desfalecimento do corpo, e o sonho é a recordação da vivência espiritual durante o momento de vigília. Ok, meus amigos? Tudo certo até aqui? Então tá bom. Bom, boa noite, Eliza. E o que a gente pode trazer aqui como ponto de reflexão, né? Principalmente sobre o ponto dos argumentos, dos questionamentos. Por que, via de regra, nós não sonhamos? Por que, via de regra, nós não sonhamos? Ou seja, por que, via de regra, nós não nos recordamos dos sonhos, das nossas vivências espirituais? Porque a gente já nos esclareceu que o sonho é a recordação da vivência espiritual. É possível a gente não ter sonho? É. Porque se o sonho é recordação, é possível que a gente não se recorde. E, na verdade, comumente a gente não se recorda. Comumente nós não temos esse registro muito fácil nas nossas mentes quando nós despertamos. Por quê? Porque nós ainda estamos mergulhados, inclusive emocionalmente, na matéria. Enquanto nós estivermos verdadeiramente no mundo material, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com as suas angústias, boa noite, Aline, com as suas angústias, nós estamos cada vez menos nos recordando das experiências da morte, do sono. Agora, é possível nós não vivenciarmos nada no momento do sono? É possível que no momento de despreendimento, de emancipação do corpo, a gente não tenha vivenciado nada, nenhuma experiência? Aí a gente já começa a entender que não é possível. Ainda que o espírito ele se emancipa e ele permanece ao lado do corpo, ele está sim vivenciando uma experiência, mesmo que seja a experiência de estar ali preso ao corpo. Ok? Então, são componentes distintos. Os Espíritos nos esclarecem na obra, no Livro dos Espíritos, que à medida que nós iremos amenizando a influência da matéria no nosso cotidiano, a gente vai se recordando com mais facilidade das experiências travadas e vivenciadas no nosso momento de torpor, de sono. Ok? Então, por que em regra nós não sonhamos? Porque não é fácil recordar das vivências espirituais em razão de nós estarmos mergulhados, literalmente, da matéria. E aí a gente gostaria de fazer um parêntese, né, nessa compreensão. Verdadeiramente, o fato de estar mergulhado na matéria não quer dizer, via de regra, um momento automático de evolução ou não. Eu posso estar vinculado e mergulhado na matéria, mas com uma compreensão espiritual adequada.
O problema não é estar mergulhado na matéria. O problema é quando a gente está na matéria e enxerga e valoriza e pensa e vivencia somente a matéria. Lembra que nós conversamos aqui naquele dia? Eu não sei qual foi dos estudos, se foi, acho que foi do processo obsessivo, de que nós estamos muito mais próximos, estamos muito mais imersos no mundo material, em contato com o mundo material do que com o mundo físico, com o mundo espiritual do que com o mundo físico, pela aquela conta básica que a gente fez, né? A gente dorme, o dia tem 24 horas e dessas 24 horas nós geralmente dormimos 8 ou dormimos 6, sobram 18. Não é isso? Quem dorme 6 horas por noite, sobram 18. Os espíritos nos falam que somos muito mais influenciados do que a gente imagina, a ponto de que são eles os espíritos que nos conduzem, que nos dirigem. Então, a gente acaba tendo uma conta lógica de que de 18 horas que nós estaríamos teoricamente libertos, despertos, metade desse tempo nós estamos no mínimo, mas é muito mais, mas é no mínimo. Nós estamos literalmente metade desse tempo vinculado diretamente ao mundo espiritual. E aí poderíamos até pensar assim, como nas turmas do ESD, alguns companheiros já fizeram esse questionamento. Ô William, essa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é o que Kardec questiona se os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos. E essa resposta dos espíritos de que eles influenciam muito mais do que a gente imagina, a ponto de que eles nos dirigem, isso não prejudica o nosso livre-arbítrio, não? O que vocês acham? É uma pergunta pertinente, não é? Ou seja, se os espíritos esclarecem que eles estão muito mais, que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, a ponto de que são eles que nos dirigem, afinal de contas, e o nosso livre-arbítrio? Andréa diz aqui, ainda não temos condições de administrar os registros dos dois planos ao mesmo tempo, nossas limitações. É, verdade. Entendemos o questionamento que geralmente os nossos amigos fizeram sobre esse momento de esse aparente prejuízo do livre-arbítrio? Ou seja, se os espíritos nos dirigem, nos conduzem, e o nosso livre-arbítrio? Boa noite, Lucinha. E o nosso livre-arbítrio? Onde fica o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão? E aí surge uma nova pergunta. Nós temos o direito de não sermos influenciados por espírito algum? O que vocês acham? Vocês acham que nós temos o direito de não sermos influenciados por espírito algum? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Bom, nós não temos condições de se nós estamos ou não submetidos à influência espiritual. Nós não temos esse poder, nós não temos essa condição. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Daí a máxima evangélica de que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então nós não temos. E a questão o nosso livre-arbítrio, aí Maritza nos dá a resposta. Influenciam, mas a decisão é nossa. Assim como influenciam para o mal, também influenciam para o bem. Então o que nós conversamos com os amigos do ESD? De que não seria um prejuízo ao livre-arbítrio nós estarmos sendo constantemente influenciados e de sermos dirigidos? Não. Por que não é um prejuízo? Porque primeiro que nós não temos a condição de não sermos influenciados. Nós não temos esse direito. Segundo,
que o problema não é ser influenciado ou não ser influenciado. O problema é por quem nós somos influenciados. Alguém aqui tem algum problema, se sente desconfortável, fica chateado, se for influenciado por um espírito bom? Alguém fica aborrecido? Na verdade, não, né? O nosso aborrecimento, a nossa chateação, o nosso inconformismo é quando a influência se torna de forma nociva e prejudicial, ditas pelos irmãos infelizes. Então, por que não há prejuízo ao livre-arbítrio? Porque o problema não é da influência, o problema é por quem nós estamos sintonizados para sermos influenciados. Uma coisa é certa. Eu vou falar baixo aqui para os espíritos não ouvirem. Independentemente do que a gente faça, independentemente da religião que a gente segue, independentemente da classe social que a gente ocupe, nós estaremos verdadeiramente e constantemente sendo influenciados. Simples assim. A questão é, por quem nós vamos ser influenciados? Isso sim está no nosso livre-arbítrio. Isso sim está na nossa alçada de escolha, de gerenciamento. Isso o livre-arbítrio deve ser exercido. E Dada diz, escolhas e consequências. Exatamente. Por quê? A gente consegue ouvir uma estação de rádio duas ao mesmo tempo? Não dá, né? Aí pela sintonia a gente se liga permanentemente a uma classe de espíritos ou a algum espírito. E dali a gente acaba sendo influenciado e a depender das nossas escolhas, a partir daí nós acabamos sendo dirigidos. Porque os espíritos dizem que nós somos, na maioria das vezes, conduzidos. Isso quer dizer que durante o dia que a gente está desperto na matéria, na maior parte das vezes nós não estamos sendo influenciados. Nós estamos sendo conduzidos. Nós estamos sendo direcionados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bom, uma outra questão que a gente pode trazer aqui é o seguinte. Nossos irmãos infelizes, são os ditos obsessores, podem nos atingir durante o sono? Entendemos? Os irmãos infelizes podem nos atingir durante o nosso sono? Daniel, nosso amigo, diz aqui, necessitamos da influência, inclusive, por não termos um livre-arbítrio total. Exatamente. Exatamente. E aí? Como é que nós poderíamos compreender essa influência dos espíritos obsessores, muitas vezes no sono? E Cristina diz, sim. E qual é a palavra que esclarece muito essa possibilidade de influência dos obsessores, dos irmãos infelizes a nós durante o momento do sono? Como é que em uma palavra a gente poderia compreender de que isso realmente seja verdade? A palavra é pesadelo. A maioria dos pesadelos que nós temos nada mais são do que sonhos, ou seja, recordação da vivência espiritual infeliz, em que, na maioria das vezes, estávamos literalmente subjugados
ou influenciados pela entidade ou pelas entidades que de alguma forma querem nos prejudicar. E aí Lu diz, sintonia. É assim que funciona. Nos momentos do sono, assim, a gente agora, se você olhar para o lado, você vai ver seu obsessor. Olha aí. É para olhar, gente. Não está vendo, né? Então, a gente não está vendo por duas razões. Primeiro, que essa conversa ela não é agradável para o obsessor. Não é. Esses momentos que nós dedicamos aqui na internet não é de bom grado aos nossos irmãos infelizes. Por que não? Em razão da sintonia. A praia deles, a diversão deles não é aqui com esse tipo de conversa. Então, por uma primeira razão, eles não estão nesse via de regra, a não ser que seja já um obsessor já caminhando já para virar um espírito amigo. Falta caminhar um pouquinho. Nesse caso, a primeira razão é essa, a falta de sintonia, o desinteresse por parte da entidade. Parêntese. Por isso que nós precisamos constantemente ampliar. Por isso que nós... É ruim que olhar, o marido, só olha nada, tá durinho ali, ó, olhando para o ponto fixo. Ó. Por isso que nós precisamos constantemente ampliar o nosso tempo em coisas boas. Em meditações, em orações, em bons pensamentos. Por isso, porque quanto mais tempo a gente dedica àquilo que é belo, aquilo que engrandece, aquilo que robustece, aquilo que nos acalenta o coração, aquilo que é o bem, a gente diminui o tempo de influência dos irmãos infelizes sobre os nossos pensamentos. Veja como que isso é interessante. Então, a prática do bem, por isso que a prática do bem, o exercício honesto da caridade, é um remédio poderosíssimo e mais eficaz no trato da obsessão. Porque a gente acaba restringindo por uma via amorosa o campo de atuação do obsessor. E se ele quiser ainda continuar com a gente, ele vai participar um pouco desses momentos de oração, de leitura, de música, de boas obras, né? E aí a gente acaba ampliando isso. Acaba ampliando e ampliando o nosso tempo dedicado ao bem e restringindo o momento ou as oportunidades de atuação do nosso irmão infeliz. E por favor, vamos acabar com essa história de espírito superior e inferior, porque como é que eu posso falar que o espírito é inferior? Né? Ou a gente não é superior para a gente falar que o espírito é inferior, né? Mas o William, Kardec disse isso, não há problema nenhum. Mas nós precisamos entender que é preciso, Kardec mesmo disse, para novas coisas são necessárias novas palavras. Então, é preciso rever essa compreensão, como nós falamos naquela conversa, demoníaco do obsessor. Né? Aí Cristina diz, já convidei para nós evangelizarmos juntos. Ótimo, isso é eficaz. É eficaz. Quer espantar o obsessor é fazer o bem. Mas de maneira correta, né? De maneira honesta. Não é barganha, não. Então, esse momento que à medida que a gente vai influenciando, vai ampliando o nosso campo de atuação, a gente diminui. Então o obsessor, ele passa a não ter muito acesso. A primeira razão de nós não estarmos vendo o obsessor aí ao lado, em regra, hoje está percebendo, é porque, via de regra, ele não está por aqui, agora. E a segunda provável razão
Está no plano das hipóteses, né? A segunda provável razão está no fato da ausência de mediunidade ostensiva para tanto. Então, ainda que o obsessor esteja próximo a nós agora, como nós, em via de regra, não somos médios ostensivos e ver o obsessor assim, face a face, a gente acaba, no momento de estar desperto, a gente não tem acesso ao obsessor. Porém, isso vai acabar daqui a pouquinho. Porque daqui a pouquinho a gente sai do mundo dos vivos e adentra o mundo dos mortos. Mortos para a matéria. Então, são que horas? 8h37. A gente daqui a pouquinho está caminhando para o nosso desdobramento. Para o nosso momento de emancipar a nossa alma. E aí sim, aí se nós não estivermos cuidando das nossas vibrações, se nós não estivermos cuidando das nossas energias, quem que vai estar nos esperando no momento pós-emancipação? O espírito. E ele pode se apresentar de várias formas. Quem é que nunca sonhou com lobos, com cobras, com bichos das mais variadas espécies, com homens, à noite? Né? Certa vez eu estava dormindo, despertei, aí eu despertei mesmo. Né? E eu ia levantar para ir ao banheiro. Geralmente, eu sempre quando eu levanto, assim, eu desperto para ir ao banheiro, eu já logo desço da cama. Naquele dia, não, resolvi não descer de súbito. Eu virei para a cama assim e abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha um espírito parado assim na ponta da cama, me olhando. Né? E aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o evangelho? Não dá, né? Aí, o que a gente faz? Virei o olho para voltar para dormir mais um pouco. Não tinha necessidade não queria causar um constrangimento a ele de sair naquele instante. Fechei o meu olho um pouquinho, depois voltei e ele já não estava mais ali. Fui ao banheiro, voltei a dormir e estava tudo certo. E aí a gente adentra no mundo espiritual e vai estar em contato com esses espíritos. Faz parte, não há problema nenhum disso. Né? Então, o momento da emancipação da alma, nós iremos reencontrar os nossos afetos e os nossos desafetos também. Então, da mesma maneira que há emancipação, e aqui no caso dos espíritos obsessores, a gente também tem o lado positivo, sabe? Da emancipação da alma. Quantas vezes nós recebemos notícias de um familiar recém-desencarnado pelo momento do sono? Eu tive um sonho tão bom, ou seja, eu me recordei com a minha mãe que já tinha morrido, ou com meu tio, ou com a minha avó, e ela me abraçou e etc. E aí surge uma pergunta que muitas vezes nos intriga bastante. Quando a gente sonha com um familiar que desencarnou, sempre gera aquela dúvida, né? Será que realmente a gente sonhou, a gente encontrou aquela pessoa? É uma dúvida crucial, né? E como é que a gente pode tentar entender se realmente a gente encontrou ou não? Se de fato a gente teve um reencontro ou não. Se foi o nosso familiar querido que desencarnou e a gente reencontrou ou não. Não há uma resposta matemática para isso, mas a gente gostaria de refletir em um sinal, um indicativo que demonstra que de fato, nós tivemos um reencontro com o nosso familiar. Quando a gente vai dormir e pede muito a Deus para sonhar com fulano, e quando aquele sonho se apresenta de maneira contorcida, estranha, etc., aquilo
na maioria das vezes, é uma reprodução psíquica que o nosso cérebro consegue produzir, porque nós estávamos já determinados a ter uma atividade sensitiva no momento, certo? Então, quando a gente pensa muito, eu quero muito sonhar com fulano, eu vou dormir para sonhar com fulano. E aí, quando a gente desperta, a gente se recorda de um sonho, mas foi um sonho estranho, uma coisa que não tem muito sentido. Na maioria das vezes, criação na nossa mente, motivada pela nossa determinação de sonhar com fulano. Por outro lado, nós vamos dormir, não estamos pedindo para sonhar com ninguém, muito menos com o familiar, para esse desejo repouso no nosso íntimo, e a gente desperta no outro dia e recorda de maneira pacífica, tranquila e muitas vezes de forma muito positiva do reencontro. E aqui há um indicativo de que, de fato, nesse momento, a gente pode entender que a gente teve um encontro, ou melhor, um reencontro, mediante dois indicativos. O primeiro, o sentimento que aquela experiência nos proporcionou. Se nós temos um sentimento de saudade para com aquele familiar e a gente se desperta no outro dia e a gente carrega um sentimento bom de serenidade, de calmaria, de lucidez, é um indicativo de que o reencontro de fato ocorreu. E o segundo indicativo é a riqueza de detalhes, ainda que sejam detalhes pequenos. Não precisa ser uma experiência muito longa, de você recordar tudo o que foi falado, não é isso. Mas a riqueza de detalhes. Então, vamos dar um exemplo. Eu sonhei com a minha avó, que estava dizendo que a minha avó que é desencarnada, e nós estávamos num lugar e ela me deu um abraço e eu senti uma coisa boa. Ela falou que estava bem, ou ela não me falou nada, ela ficou só me olhando, ela estava tão bonita. Essa calmaria e essa possibilidade de nós descrevermos o ambiente desse encontro, de descrevermos fisionomicamente aquela pessoa, é um indicativo muito forte de que, de fato, o reencontro ocorreu. E só ocorreu por quê? Porque estávamos no momento de emancipação da alma. Então, o momento de despreendimento é extremamente importante, desde que a gente saiba aproveitar, desde que nós estejamos cuidando da nossa sintonia de forma desejável, de forma benéfica. Porque a partir do momento que eu estiver com muitos pesadelos, com muitos sonhos, ou sono, né, que é o momento do dormir inquieto, a gente tem que se questionar como está o nosso padrão vibratório. Estou tendo muitos pesadelos. Se a gente está tendo muitos pesadelos, quer dizer que espiritualmente algo está desarmonizado, desajustado. Via de regra, o mais adequado é receber um passe, né? Mas nós agora não estamos com passes presenciais e ainda não houve nenhuma instituição ainda inaugurando o passe virtual. Mas a gente pode perfeitamente aplicar um autopasse, colocar uma música ao fundo, estar em uma posição serena, pensar em Jesus e fazer uma oração. O passe vai ser aplicado, porque nós temos essa condição, né? Espiritualmente, as nossas energias, por auxílio direto dos nossos mentores, nossas energias serão organizadas. Então, o momento do sono é fantástico para isso, que nós precisamos
ter essa clareza da necessidade de cultivar a sintonia. E a gente recorda, para a gente finalizar, um episódio do livro Memórias do Suicida, em que nós temos lá o episódio da Legião de Maria, que é um grupo pela Maria Santíssima, conduzido pela Maria Santíssima, que trabalha no resgate aos suicidas. E a Legião de Maria, a pedido da nossa mãe, determinou uma reunião com alguns representantes de casas espíritas aqui do nosso mundo, a serviço de Maria, para que essas casas espíritas, esses dirigentes, no momento do desdobramento, da emancipação da alma, pudessem se encontrar com os integrantes da Legião de Maria para implantar naquelas casas espíritas um trabalho de socorro e de auxílio aos suicidas. No horário da reunião, infelizmente, ninguém compareceu. Os dirigentes, segundo narra Ivone Pereira, estavam com outras pretensões. Utilizaram-se da liberdade para visitar outros lugares, porque é assim que faz. No momento em que o corpo desprende, que o espírito desprende, ele é livre, como disse Jesus a Nicodemos: o espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Participação de Ângela Vieira. A qualidade do nosso sono, do nosso desdobramento, depende sempre dos pensamentos, sentimentos e vibrações que temos ao longo do dia. Exatamente, Ângela. Eu só acrescentaria um elemento aí que é fundamental. A qualidade do nosso desdobramento depende sempre dos pensamentos, sentimentos, vibrações e ações. Porque as ações são determinantes para as mudanças do estágio e do padrão vibratório. Amigos, alguma questão que a gente queira colocar? Alguma dúvida que a gente possa fazer essa troca, que eu tenha oportunidade? Ficou alguma coisa que não ficou muito bem esclarecida? A gente deu uma viajada aqui um pouco na questão obsessiva, né? Mas não há como falar sobre sonho, essa visão romântica de despreendimento, de ir para o espaço e visitar mundos mais habitados, se a nossa bola está bem baixinha para isso, e geral, via de regra, não é isso que acontece. É importante que a gente estude sono e sonho sobre a ótica da vibração, sobre a ótica da sintonia, sobre a ótica do exercício das liberdades, sobre a ótica do progresso verdadeiramente naquele momento de libertação. O grande desafio é que a gente aproveite esses momentos de forma fervorosa, porque os espíritos dizem que nós nos sentimos prisioneiros enquanto estamos na carne. Precisamos exercitar o nosso livre-arbítrio e, no momento do despreendimento, pedir ao nosso Criador que a gente esteja visitando ambientes envolvidos em ações que sejam positivas para todos nós. Queridos, um forte abraço a todos. Beijo, Maritza, querida. Fique com Deus. Uma boa noite, um bom desdobramento, uma boa emancipação da alma. Não fique com medo de dormir. Essa experiência que eu tive de me deparar com o espírito na beira da cama, eu acredito que vocês não vão ter. Isso faz parte, tá? Agradeçamos ao Criador pela oportunidade, que possamos permanecer juntos, que quando esse momento de isolamento passar, a gente possa dar prosseguimento a essa troca, a essas experiências. Olha quanta coisa boa que a gente está descobrindo nesse momento de prova, né? de dificuldade. Então, boa noite a todos, bom desdobramento, boa emancipação da alma, que amanhã a gente consiga sonhar, recordar as boas experiências e vamos fazer a nossa oração. Lu, tem que passar porque a Flavinha me chamou a atenção da última vez, que ela falou que eu passei muito do horário.
As nossas lives têm durado 1h15, 1h20. Já perguntou se era seminário. Vamos fazer a nossa oração. Vamos orar? Obrigado, Cristiano. Obrigado, Jesus, por estes momentos. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos reunidos dentro do possível, com os nossos pensamentos e com os nossos corações, embora fisicamente distantes. Que possamos cultivar o nosso sono, Senhor, para melhor experienciar as nossas oportunidades quando libertos da matéria. Fique em nossos corações, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, uma boa noite a todos. Fiquemos com Deus.